1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, abra sua Bíblia e vai ter na tela também. Do versículo 12 até o 31. Temos na tela, no slide da pregação, tem o texto bíblico. Para os irmãos aí da projeção, tá? 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Eu leio, os irmãos vão acompanhando. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo, 16, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos orar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Tua palavra pregada agora nessa noite, proclamada e lida, que o Teu Santo Espírito possa produzir em nós mudança, impactar, vida através dessa palavra, que a nossa mente e coração sejam iluminados pela ação do Teu Santo Espírito. Toda distração, todo plano contrário à proclamação do Evangelho, seja colocado por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Os irmãos podem se assentar. Então, queridos, a gente estava falando aqui, o pé na estrada é ter a consciência de que somos um corpo. E ser um corpo é entender o que Paulo falou aqui nesse texto, o que Paulo escreveu aqui. Igreja, corpo, a gente tem uma música antiga que falava de comunhão, cantava assim, né? O nome dela é até Corpo e Família. Somos corpo, e assim bem ajustados, não é isso? Totalmente ligados, unidos, não é isso? Vivendo em amor, uma família, não é isso? Sem qualquer falsidade. Aí essa parte pega, né? Vendo a verdade, expressando a glória do... E assim vai. E aí a gente canta isso de forma verdadeira ou de forma com falsidade. Sempre fica a dúvida quando canta essa música. Tu canta, mas tu tem uma sensação assim, cara, tem uma hipocrisia no ar quando você está cantando essa música. Sempre tem, cara, você vai em qualquer igreja, estiver cantando essa música, você sente assim um cheirinho de hipocrisia no ar. A começar em mim, mas você sente. Por quê? Porque viver em comunhão não é algo que depende da sua vontade, da sua capacidade. Viver em comunhão é milagre de Deus, é ação do Espírito Santo em mim e você. E se você não confiar no milagre de Deus para viver a comunhão, você vai cantar essa música como se fosse mesmo uma canção vazia. E a hipocrisia vai reinar.
E a mentira vai ficar no ar. Aí você vai sentir aquele cheiro de gente sem vergonha. E na verdade não é isso que a gente tem que viver. Quando cantar uma música dessa, a gente cantar porque vive. E como que vive? Do jeito que Paulo falou aqui. Então o pé na estrada, reforçando, é isso. É reforçar, é corrigir aspectos da comunhão que a juventude pode fazer, mas que a igreja, de maneira geral, está falhando. Né? Eu lembro quando eu comecei na juventude como líder, como pregador, como pastor, dia 5 de novembro de 2017. Vai fazer aí 4 anos, né? Se eu contei certo, já. E aí, eu lembro que assim que eu comecei, uma igreja como a nossa, com muitas pessoas, ela tem o grupo que quer e o grupo que não quer a gente, até hoje. Só que pouco importa isso, porque o que importa é o que a Bíblia diz da gente e a opinião que a pessoa tem pautada na Escritura. Então, por exemplo, se a pessoa me quer como pastor aqui, ela tem que me querer, não porque ela gosta de mim, mas porque a Bíblia mostra que eu sou uma pessoa para essa função. E se ela não me quer aqui, da mesma forma, ela tem que não me querer de forma bíblica. Se eu realmente não sou uma pessoa que a Bíblia aponta para isso. Então, nesse contexto, as pessoas que não me queriam de forma antibíblica, para não dizer bíblica, de forma antibíblica, porque eu me enquadrava nos padrões bíblicos para estar aqui, esse grupo de pessoas que acontece aqui na igreja, nem sei se todos são crentes de verdade, talvez sejam, talvez não sejam, mas no meio deles havia um comentário assim: um pastor vai atrás das suas ovelhas. Um pastor vai atrás da 100ª ovelha. A gente cantou aqui, né? O amor de Deus aqui, como é que era? Ousado amor que vai atrás da ovelha. Cantamos aqui. E aí ficava essa lenga-lenga. Cadê o pastor que não vai atrás da ovelha? Realmente, o pastor vai atrás da ovelha. Mas não é só isso. A ovelha também vai atrás da ovelha. Na parábola de Jesus, Jesus não falou isso, porque ele estava querendo ensinar ali que ele era o pastor. Não que eu sou o pastor, ou que o pastor Carlos Elias é o pastor. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha como? Na cruz do Calvário. Morre e ressuscita. E quem seria a 100ª ovelha? Somos os gentios, os últimos. Esse é o sentido daquela parábola. Claro que eu posso também ser um pastorzinho que vai atrás da última ovelha. Posso? Posso. Mas o sentido da parábola era esse. E o pessoal ficava viajando. Por quê? Porque não ia com a cara do pastor que foi chamado para cuidar de jovem. E um grupo dessas pessoas, então, foi esquecendo, porque foi vendo o trabalho prosperar. E, lamentavelmente, eles torciam para dar errado. Oravam até para dar errado. Mas graças a Deus deu certo. Mas eu não estou aqui querendo fazer bravata para ninguém, nem mandar recado para ninguém não. Eu só estou querendo dizer que aquelas pessoas que estavam equivocadas, mas diziam que pastor tinha que ir atrás de ovelha, elas estavam certas numa coisa. Nós tínhamos que, como juventude, nos organizar e ir atrás dos que se perderam. Mas existe limite para ir atrás do que se perdeu. A gente tem que ir atrás da ovelha, a gente não tem que ir atrás do bode. Ovelha é aquele que reconhece a voz do pastor, que é Jesus. Ou seja, é aquele que é cristão de verdade. A gente tem que ir atrás do cristão. E o bode, faz o que com ele? Corta e faz uma comida lá baseada de bode do Nordeste. Meu Deus, uma buchada de bode. Não, o bode, ele é não crente. Não importa se o nome dele está na membresia da igreja. Ele é não crente. E o que a gente faz com o não crente? Manda para o inferno, é isso? Evangeliza. Então a gente precisa entender, e foi necessário até 4 anos desde quando eu entrei, que a nossa juventude tivesse condições de entender o que é ir atrás da ovelha e o que é ir atrás do bode. A gente também tem que ir atrás do bode. E o bode é pregar o evangelho. E a ovelha também tem o evangelho, mas como ele é crente, é ensinar, aprofundar o conhecimento do Senhor. Ficou claro? Então vamos lá. Esse texto, a igreja é comparada ao corpo humano. Paulo está comparando ao corpo humano.
A igreja já foi comparada a uma família em vários textos da Bíblia. Ela é comparada a um exército. Já viu isso? A igreja ser comparada a um exército, né? A igreja ela é comparada a uma noiva de Cristo, não é isso? Mas aqui Paulo prefere comparar como corpo humano. Claro que também é o corpo de Cristo, né? A gente sabe disso, mas aqui ele está fazendo uma comparação simples. A igreja é equivalente a um corpo humano. Então você pensa no seu corpo, e Paulo vai usar exemplos do corpo humano para mostrar como funciona a igreja. Então vamos lá. Primeiro ponto que Paulo destaca no verso 12 ao 13, e o PowerPoint deve estar na tela aí. Eu não estou vendo o PowerPoint, eu estou vendo o vídeo. Ah, chegou. Beleza. Está aí. Do verso 12 ao 13. Você vai ver aí que temos a unidade do corpo. Paulo, nesses 2 versículos, ele vai defender que o corpo humano, que representa também a ideia da igreja, existe uma unidade. Olha só. E 2 fatores aí, o sangue, está vendo na tela? E o espírito. A gente pode até achar difícil perceber a unidade que há no meu corpo, entre a minha mão, as minhas mãos e o meu pé. Olha para o seu pé, para a sua mão, como é que tem unidade nisso? Mas tem unidade, porque, por exemplo, se você está andando, e você porventura não souber usar a sua mão para andar, olha o que eu estou falando, você pisa com o pé. Mas a mão e o movimento dos braços são necessários para ter um equilíbrio maior na caminhada. Se você correr, mais ainda. Então há necessidade de ter toda uma coordenação para simplesmente andar. Repara que as crianças menores aqui que estão desenvolvendo a sua coordenação. Tem mão, tem pé, estão aí, mas elas não andam igual a gente, já viu? Elas andam igual a gente, normal assim, ó. Não, elas andam aqui, ó. Tudo assim, tentando se achar. Não é? Por quê? Porque estão em desenvolvimento e dependem de uma melhor unidade dos membros do seu corpo para funcionar. Vocês estão entendendo isso? É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, mas aí ele vai falar que existe uma unidade na igreja. A igreja, ela tem uma unidade no sangue e no espírito. Veja nos versos. Um só corpo. Deixa eu ver aqui. Porque assim como o corpo é 12, né? E tem muitos membros, todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Aqui a gente está vendo que é o quê? É o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, que une as pessoas. E aí o 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós temos o sangue de Cristo que nos une, no verso 12, e temos o Espírito Santo, que é um só, também nos une, para a comunhão. Então a igreja de fato, ela nesse sentido, apesar de ter variadas funções e variados membros, ela, assim como o corpo humano, ela tem uma unidade. Não existe um corpo humano que uma mão quer ir para lá e a outra mão quer ir para cá, né? O pé vai para lá, não existe isso no corpo humano. Existe uma unidade, uma coordenação. E todo o corpo obedece uma única direção. E essa união que existe na igreja, ou melhor, essa unidade, ela vem pelo sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro, derramado na cruz, e o Espírito. Porque temos e fomos batizados num único Espírito. E o pastor Carlos até lembrou bem, semana passada, né, domingo, com relação aos batismos, conversando algumas coisas com ele, ele falou, o batismo que importa não é o das águas, não que não seja importante, é uma ordenança, mas o batismo que importa é o batismo no Espírito. Fomos batizados num só Espírito. Por isso que o ladrão da cruz não foi batizado nas águas, porque não deu tempo. E por isso que ele estaria no paraíso, porque não precisava de água, o que precisava era do quê? Do Espírito. Entenderam? Mas se ele não morresse na cruz, é óbvio que ele ia ser batizado nas águas. Mas como não deu tempo, o que importava era o quê? É o batismo no Espírito. Então você pode ter certeza, você tem um irmão que esteve do lado de Jesus na cruz, que é conhecido como o ladrão da cruz, mas ele não é mais ladrão não, tá? Ele não é mais esse pecador ladrão não. Ele está no paraíso com o Senhor, e um dia nós vamos conhecê-lo. Ele é nosso irmão. Beleza? Então vamos lá. Aí, mais à frente, nós temos
a pluralidade do corpo. Veja aí, versos 14 ao 20. E a gente divide em algumas partes aí. A primeira parte, presta atenção. Primeiro falamos da unidade. O sangue e o Espírito tornam o corpo, que é a igreja, uma coisa só. Agora, há uma pluralidade, há uma variedade no corpo de Cristo, na igreja e também no corpo humano. Veja só, o corpo, embora uno, está escrito aí, tem uma grande diversidade de membros. Aí Paulo começa a falar do corpo humano. O corpo humano não tem muitos membros? Tem ou não tem? Se você pensar nos braços e nas pernas, são 4. Se você pensar na cabeça, se você pensar nos dedos, muito mais. São membros. E esses membros compõem o corpo. E repara numa coisa. Tem gente que às vezes vai na igreja e aprende assim: você é a igreja. Eu queria dizer para você que a Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que vocês, no plural, são igreja. Você, no singular, não é igreja. Você é membro da igreja. Então, como eu posso ser igreja sozinho? Não posso. Nunca vou poder. Porque Paulo, quando fala do corpo humano, o corpo humano, ele é um só, mas tem muitos membros. Agora pensa comigo numa coisa. Imagina que eu peguei minha mão, cortei fora, botei para lá para minha direita. E eu andei para a esquerda, sem a mão. Entendeu? Aí eu vou perguntar para vocês, a mão está lá no meu lado direito. E eu estou aqui, o meu corpo está aqui no lado esquerdo. Onde eu estou? No meu lado direito ou no lado esquerdo? Onde eu estou? Nos dois lugares. Então eu posso conversar lá com a minha mão: oi, irmão, tudo bem? Sou eu, estou falando comigo mesmo. Não tem sentido, porque a tendência, se eu fizer uma boa cirurgia no braço e a mão estiver lá, é que a mão apodreça lá e deixe de existir, e o corpo humano que está aqui continue funcionando. Então onde que eu estou? Aqui, no lado esquerdo da tela, né? E daqui da frente aqui. Então, queridos, com esse exemplo, e é uma ideia que Paulo tenta colocar aqui, não existe igreja separado do corpo. O membro que é separado do corpo, ele tem a tendência de apodrecer como um membro do corpo humano, fora do corpo. Entenderam? E o corpo, a igreja, está onde está a quantidade de membros, o ajuntamento de membros. Ficou claro até aí? Beleza. Então, e aí Paulo vai falar: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ele não fala isso? Há uma variedade de membros, e todos compõem o todo que é o corpo. Se eu corto fora um membro, aquele membro deixa de funcionar. E o corpo até sente falta dele, mas continua funcionando. A gente precisa entender o que é ser igreja. E por muito tempo eu fui ensinado errado, dizendo que eu era igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Tem uma diferença muito grande. E aí, né, a letra B. O corpo, né, precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Veja aí. Imagina você passando. Hoje em dia nem tem isso com tranquilidade, mas, por exemplo, lá para as bandas do Rio da Prata, ainda tem. Existem outros lugares. A Larissa até olhou para cá, né? Falou da terra dela. Ela já, o que é? Está falando de mim? Lá para as bandas do Rio da Prata, que tem, né, paisagens mais rurais, vamos dizer assim, tem mais sítios, chácaras e plantações. Você pode até passar por uma árvore frutífera na rua, e de repente você olha para aquela árvore, de repente uma mangueira, num calor, e você olha para aquela manga, só de olhar você já quer comer. Mas repara, para você comer, não basta olhar, mas antes de saber que a manga estava ali, tu já estava olhando. Então o seu corpo, que já está com fome, que está precisando de algum alimento, ele já está procurando. E aí ele faz o teu olho
procurar e encontrar, de repente encontra, e aí o cérebro identifica, é uma manga. Você está percebendo o funcionamento do corpo? É uma manga, é uma manga, aí lembra do sabor, sente até o cheiro. E aí se interessa, e vai lá, tenta subir na árvore, ou cutucar, aí usa o braço, usa a perna, não é isso? Até chegar na manga, aí pega a manga, talvez use até uma ferramenta, descasca ou não, ou se não tem ferramenta já vai rasgando na mão ali, vai lambendo, fica igual o cão chupando manga, né? Literalmente, né? Aí fica igual um maluco lá. Mas o que eu quero dizer, esse exemplo aqui, essa ilustração é para mostrar que o corpo humano precisa de muitos membros para atingir o seu objetivo, seu propósito. O simples fato de comer, a necessidade de comer, precisa utilizar muita coisa para que o alimento entre no corpo e produza ali sustento energético para o corpo. Deu para entender? Então, Paulo tenta mostrar que o corpo humano precisa dessa coordenação, precisa usar os membros, e não adianta se todos os nossos membros fossem um único tipo de membro. Tipo assim, imagina, eu tenho aqui 4 membros, 2 pernas e 2 braços. Se eu tivesse 4 pernas e nenhum braço, ia ficar complicado, né, chegar no alimento. Ia dar para se adaptar? Até ia. Mas o que o Paulo está dizendo, se todo, né, ele falou, se todo, ele usou várias coisas aqui, se todo o corpo fosse olho, se tudo fosse olho, eu não ia comer, eu só ia olhar, eu não ia conseguir me alimentar, você está entendendo? Se tudo fosse ouvido, eu só ia ouvir, não ia poder me comunicar, não ia poder falar. E veja bem, até pensando no caso dos surdos, que não ouvem, mas eles precisam dos outros membros para se comunicar. Então, o corpo humano, ele precisa de muitas outras atuações dos seus membros para que ele atinja objetivos de se comunicar, de se relacionar, de se alimentar. A igreja, comparada ao corpo humano, que Paulo está falando, eu não vou detalhar o texto, não dá, mas a igreja comparada ao corpo humano é isso. Tem pessoas que são chamadas por Deus para, de repente, pregar com mais excelência, que tem um chamado para ser um evangelista. Não quer dizer que ninguém vai evangelizar, mas aquela pessoa tem uma vocação especial para evangelizar. Quando ela fala, diferente de quando você fala. Por quê? Porque você de repente tem uma capacidade maior para administrar o recurso, que vai ser produzido, vai ser dado para aquela pessoa falar, inclusive. Vocês entendem o funcionamento da igreja? Então Paulo, ele vai falando isso. Então o corpo, ele precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. E agora vamos para o terceiro ponto, do verso 21 até o 31. Então, só recapitulando, o número 1 que a gente viu, há uma unidade no corpo, nós somos um. Eu estou resumindo o sermão, que ele é bem grande, exaustivo, estou fazendo bem resumido. A unidade do corpo, o corpo, a igreja, né, exemplificada como corpo humano, é um corpo só, com muitos membros. Aí o número 2, pode passar para o número 2, por favor, para ajudar. Há uma variedade, uma pluralidade nesse corpo. O corpo tem muitos membros, o corpo humano, e a igreja como corpo também. Um membro sozinho não é igreja. Um membro ligado a outro, e a outro, e a outro, fazendo vários membros, isso é igreja. E a gente vê que há necessidade de exercer funções. E essas funções são necessárias por causa do terceiro ponto. A mutualidade do corpo. E é nisso que eu queria me ater hoje, para que você entenda o projeto de Pé na Estrada. O corpo, há uma intenção de mutualidade. Veja a minha mão. Eu posso pegar minha mão e coçar minha cabeça. Eu estou ajudando a melhorar o meu corpo, coçando minha cabeça, aliviando uma coceira que deu aqui. Eu posso, com a minha mão, pegar um alimento e comer. Então, há uma, vou dizer assim, uma troca, uma relação de troca entre os membros do corpo humano e, comparando com a igreja, os membros da igreja. Essa troca a gente chama de mutualidade. O que que você troca? Você troca dons, você troca vocações que você tem de Deus. Você troca com seu irmão. E para quê? Para que o seu irmão fortaleça você e você fortaleça o seu irmão. Então, aquele pastor que começou em 2017, 5 de novembro, que tinha que ir atrás da 100ª ovelha, precisa ensinar para as ovelhas que todas elas têm que ir atrás delas mesmas. E ele só vai atrás delas dessa forma, ensinando elas, deixando elas capazes de cuidar. Na ilustração, na parábola, fica claro que Jesus, ele sai do aprisco. A ideia de Jesus aqui, o pastor ele sai do aprisco e vai atrás da 100ª. Mas ele não deixa
as 99, como a gente cantou, deixa as 99, ele deixa. Mas ele não deixa abandonado, ele não deixa desnutrida, ele não deixa sem cuidado e proteção. Ele deixa sabendo que uma ali aquece a outra, uma ali se junta e forma uma maioria, e ela pode se proteger de um perigo. Ela deixa cercada no aprisco, ele deixa cercado. Então como é que ele vai até a centésima sem proteger as 99? A resposta para que a gente só levou 4 anos para fazer isso é essa. Eu tinha um aprisco de 99 que não estava construído, que não estava seguro. Eu tinha ovelhas que nem sabiam ser ovelhas. Eu tinha ovelhas que nem lã tinham ainda, para uma aquecer a outra no frio. Agora, nós podemos dizer que nós temos um aprisco. Nós podemos dizer que nós temos ovelhas com lã, alimentadas, devidamente seguras, para que até eu sozinho, se precisar ser assim, vá até a centésima ovelha. Na parábola, não é assim, larga de qualquer jeito e vá atrás não, porque aí você perde as 99. É muito fácil pegar o texto sem contexto e usar como pretexto para a sua intenção antibíblica contra os escolhidos do Senhor. Mas quando a gente entende a profundidade do texto, a gente entende que para ir atrás da centésima não tem que abandonar as 99. Você tem que deixar elas cuidadas para ir atrás da centésima. E de fato nós vamos atrás da centésima, ou da milésima, ou sei lá quantas ésimas serão. Mas há a necessidade do funcionamento do corpo, lá, o número 3, mutualidade. E Paulo, ele vai elencar alguns perigos. Veja a letra A, perigo do complexo de inferioridade. Ele vai falar aí de pessoas assim, por exemplo, ó, verso 15 e 16, se disser o pé, por que eu não sou a mão? Eu não sou do corpo. Aí Paulo explica, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Aí Paulo explica, nem por isso deixa de ser. Então a gente vai ter, dentro do nosso aprisco das 99 ovelhas, se ainda não tiver totalmente seguro, pessoas que começam a se confundir. Eu não queria ser pé, eu queria ser olho. Eu não queria ser olho, eu queria ser boca. Eu queria outra coisa, mas Deus me fez um pé. Deus me fez uma orelha. E eu tenho que funcionar como orelha. E a orelha não é nem ouvido, a orelha é orelha. A orelha serve para ajudar no equilíbrio, a focalizar melhor para a audição. E algumas para abanar. Não, brincadeira. Não, algumas estou brincando. Não importa. Não aguentei, gente, tive que falar essa. Mas assim, a orelha e o olho, eles têm que cumprir a sua função. E se você já entende qual é a sua função, não tente ser outra coisa. Deus te chamou para aquela função. Agora o que você pode fazer, Senhor, será que eu não tenho outras vocações para conhecer e para desenvolver? É uma coisa que deve ser pensada e conversada com Deus e também com os líderes. Mas o fato é que a gente tem que ter o cuidado. Não se achar inferior, porque o pé anda no chão e o olho anda no alto. Isso é um padrão mundano. O pé não é inferior, porque se cortar o pé fora, o olho vai para o chão. Vocês estão entendendo? Não tem equilíbrio, o olho vai para o chão. E o olho vai ter que ser pé até. Então a gente precisa ter cuidado com esse perigo. Tem pessoas na igreja que estão insatisfeitas com a sua função, se acham inferiores. E Paulo deixa claro que não há como ter espaço, já que somos corpo e ligados pelo sangue e pelo Espírito do Senhor, não há espaço para sermos e nos compararmos. Eu quero ter algo superior, porque eu não quero andar no pé, ser o pé, eu não quero rastejar, sei lá. A gente não tem que ter esse olhar carnal. O olhar carnal com que avaliaram, por exemplo, a juventude, em que o pastor tinha que largar 99 para ir atrás da centésima. Nós não podemos ter um olhar carnal assim. Outro perigo, o perigo agora do complexo de superioridade. Ele vai dar aí no verso 21 até o 24, né? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de você. Ele vai falar isso. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos bonitinhos, dignos, como Paulo está falando aqui, no corpo, a esses temos que dar muito mais honra. Temos que honrar os irmãos que trabalham, eu diria, na base da hierarquia da igreja.
Talvez eu esteja numa hierarquia, eu como pastor, numa hierarquia intermediária. O pastor Carlos está numa hierarquia um pouco acima. E alguns irmãos estão numa hierarquia mais abaixo, né? Em termos de autoridade. Mas dignidade, todos têm a mesma dignidade. E Paulo diz que os que estão numa autoridade superior têm que tratar os que estão numa autoridade inferior com muito mais honra do que eles que estão na autoridade superior. Essa mutualidade perpassa por esse cuidado. Eu tenho que olhar para os meus queridos adolescentes que agora nesse momento estão utilizando o WhatsApp, e alguns estão usando a Bíblia, eu sei. Olhar para os meus queridos adolescentes que estão começando a entrar na idade de se tornar adultos, e muitos não têm, obviamente, porque são menores de idade, não têm liderança, não são líderes, não podem ser ainda, inclusive, mas olhar para eles e honrá-los como pessoas importantes no corpo de Cristo. Entende o que eu estou falando? Eu tenho que olhar para o meu irmão que de repente se preocupou em varrer uma sala da igreja, não apenas o funcionário, mas às vezes o crente mesmo da igreja, tratá-lo bem e valorizá-lo muito mais do que o próprio pastor que prega aqui no púlpito. É isso que Paulo está falando aqui, mais honra. Só que só lembrando que em Tessalonicenses, Paulo deixa claro que a igreja tem que tratar os pastores que pregam e que ensinam, né, na mais alta estima. Então, tu tem que me tratar e tratar o pastor Carlos nessa estima elevada que está lá em Tessalonicenses. E agora, combinando esse texto com esse, quer dizer que se eu tenho que tratar o pastor lá em cima, o cara que teoricamente na hierarquia está lá embaixo, na hierarquia, não na dignidade, na hierarquia ele está lá embaixo trabalhando, servindo, eu tenho que tratar esse cara acima do que Paulo falou em Tessalonicenses com relação aos líderes. E às vezes a gente não dá valor. Como tem gente puxa-saco de pastor, cara? Mas você podia ser um pouquinho mais legal com o teu irmão do lado, ele é para ser tratado melhor do que o próprio pastor. E puxa-saco do pastor por pura hipocrisia e interesse de achar que vai conseguir alguma coisa, e até por uma questão cultural, porque todo mundo é católico ali fora, né, na igreja não, o Brasil, né, tem essa cultura católica, e tem essa mania de que todo mundo é padre, e tem que pegar a bênção, ele tem a oração mais forte, ele ora mais forte para me abençoar. Nós somos cristãos, bíblicos e batistas, nós não reconhecemos superioridade eclesiástica, existe hierarquia, e tem que tratar na mais autoestima. Mas o meu irmãozinho tem oração tão forte quanto a minha. O meu irmãozinho, o que torna a oração do meu irmãozinho forte, não é ele ou eu estar numa hierarquia superior. E nem é o fato dele ser santo, muito santo ou pouco santo. O que torna a oração dele forte é quando ele ora a palavra de Deus. Quando da boca dessa pessoa sai a palavra de Deus. E deveríamos nos esforçar e nos tratar bem, porque professamos a palavra de Deus, porque proclamamos a palavra de Deus, porque exalamos a palavra de Deus. E devemos ajudar aquele que não está conseguindo, que está gaguejando a palavra de Deus. Ele pode ter a oração mais linda e poética, que não chega nem perto do céu. E aí vamos ajudar, irmão, a tua oração, ela tem uma beleza maravilhosa, mas ela ainda assim, sendo bela, só leva ao inferno. Vamos orar a palavra de Deus. Eu não esqueço do Hugo, no retiro. Hugo, tu tem que fazer isso de novo aqui. Estou doido para fazer, eu já estou até me programando para chorar já de novo. Quando o Hugo foi fazer um momento de intercessão, ele orou a Bíblia. Foi espetacular. Quem lembra desse retiro que ele fez isso? Não precisava nem de sermão, já tinha acabado ali. A gente precisa confiar no poder da palavra de Deus e valorizar as pessoas, não pelas funções ou pelas posições de alta autoridade ou baixa, vamos dizer assim, autoridade, mas valorizar as pessoas pela palavra que sai da boca delas, que orienta que devemos cuidar delas, inclusive. Então, o perigo para o complexo da superioridade. Letra C. Olha lá, ali está mútua cooperação. Há uma necessidade de cooperarmos mutuamente. Não adianta a gente sair pé na estrada, vai o pastor, aí vai o Danilo que apresentou o pé na estrada, mais a Diana, o Diogo dá aconselhamento, aí a gente arruma um carro da igreja e vai só a gente. Gente, são 800 pessoas. Não tem como só 1 ou 5 fazerem.
São todos fazendo. São todos cuidando de todos. Como é que o pastor Carlos vai cuidar de 2.800 membros, sendo que 1.200 são os que são fiéis frequentadores, e os outros são esses que têm que ir atrás, saber o que estão fazendo da vida, se é que são crentes, se estão em outra igreja? Como? Eu só peguei a parte dos jovens e dos adolescentes que são batizados, porque ainda tem os filhos que estão nas casas lá, que nem são batizados. Aí vai só eu fazer? O pastor cuida das centésimas ovelhas. São centésimas ovelhas multiplicadas por milhões. Todos temos que cuidar. Mutualidade, necessidade de cuidar. Você precisa entender que você está sentado hoje aqui no banco ouvindo a palavra, e você que está na câmera aí assistindo aí no YouTube, sei lá onde, não importa, você tem que sentir a necessidade de cuidar do seu irmão. Pastor, mas eu não posso sair de casa porque eu estou ainda na pandemia. Querido, cuida então online, dá um jeito de cuidar, só não pode dizer que não fez, porque se você não fizer, isso sim é pecado. Veja, ele fala assim, no verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É isso que precisa fazer. O texto de Hebreus que nós lemos, e o Danilo aqui relembrou e explicou, há necessidade de nos esforçarmos pelo outro, para o encorajamento mútuo, na prática das boas obras, e boas obras não é dar sopão. Boas obras é obedecer a Jesus, em tudo, inclusive no sopão. E aqui então, boa obra é eu estar atento ao meu irmão. Quando você não está atento ao seu irmão, você está deixando de fazer uma boa obra. Quando você não ora por ele, você está deixando de fazer uma boa obra. Quando você não conversa com ele, se relaciona com ele, você está deixando de fazer uma boa obra. E você está dizendo que o que Deus criou não presta para você. Deus quer desse jeito. Você sabe como é que o texto de Tessalonicenses que eu mencionei aqui, de cuidar dos líderes, aí depois tem que cuidar dos irmãos, vai lá falando de cuidar dos irmãos, e por último fala de cuidar de si mesmo. Você sabe como é que o texto termina? Paulo termina assim: porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque eu gosto? Não, porque eu não gosto. Querido, você não gosta nem de Deus, você não vai gostar do teu irmão. Você não gosta da Bíblia, você não vai gostar do que ele tem para falar também. A gente não faz porque gosta, a gente faz porque ele mandou. E na medida do que ele manda a gente fazer, a gente passa a experimentar e ser capaz de gostar, capaz de sentir, capaz de amar de verdade, não só com a obediência, mas com o sentimento. Mas não adianta, que o sentimento não vai vir primeiro, é a obediência primeiro, e ela vai arrastar o teu sentimento e vai dominar o teu sentimento. Por isso que comunhão é milagre do Espírito Santo. É saber que eu sou capaz de chamar um cara lá do outro lado do mundo de meu irmão em Cristo, sem conhecê-lo, porque nós somos um pela verdade da palavra, do Espírito e do sangue. É milagre. E eu estar preparado até para abrir a minha casa com ordem e decência, se for possível, para receber pessoas que careçam de uma atenção, de uma palavra, de um apoio em algum momento. Então essa história de pandemia e essas coisas que tivemos que fazer, elas são rigorosamente contrárias ao ser igreja. Não é possível ser igreja e se proteger de vírus. Você vai ter que escolher. A proteção de vírus, ela vai ter limite. Já que falaram que funciona desse jeito o vírus, né? Vai ter limite. Porque precisamos ser igreja. E aí, a letra D diz assim: necessidade de empatia na alegria e na tristeza. Aí, empatia na alegria e na tristeza. Aí ele vai, verso 26 diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Acabamos de falar de falecimento aqui na igreja. Temos que sofrer junto. Mas eu não estou sentindo. Tudo bem, você é uma pedra de gelo, tudo bem, não tem problema. Mas se coloque à disposição, se coloque em intenção de sentir, se coloque no lugar da pessoa. A palavra misericórdia, ou seja,
o seu coração, córdia, misericórdia, coração, córdia, cárdia, o seu coração na miséria da pessoa que ela está sentindo, a sua posição no lugar do outro, coloque-se no lugar do outro, sinta a dor dele, ajude-o. Eu sou meio pedra de gelo em alguns momentos, mas eu preciso me moldar e me colocar. É isso que Paulo está lembrando a gente aqui. Aí ele dizendo, se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, todos se alegram. Aí tem igreja, tem lugares, tem pessoas que dizem que são igreja, né? Aí o irmão é honrado, que absurdo. Cara desse sendo honrado, e o outro lá? Aí começa o comentário. E o outro lá, por que está ganhando essa Bíblia? Já viu esse negócio da Bíblia? Que ganha aqui na igreja? Aí fico pensando, por que eu entendo, talvez tenha outros que mereçam Bíblia. É complicado. Mas assim, o nosso papel não é ficar reclamando do outro que não ganhou, é ficar feliz pelo que ganhou. Se há uma injustiça, depois a gente vai lá tentar reparar. A primeira é motivo de alegria, o cara ganhou uma Bíblia, o cara foi honrado. Passou no concurso, sei lá. Comemora com ele. Aí depois, se tem uma injustiça na história, vai lá reparar a injustiça. Vai lá e compra a Bíblia em vez de reclamar. Compra você a Bíblia e dá. Aí quer reclamar. Não, porque tinha que dar a Bíblia para o fulano, mas não consegue nem comprar a Bíblia. Não, porque se deu direitos iguais. Direito caramba, meu irmão. A gente está aqui falando da Bíblia. Da palavra de Deus, do reino de Deus, não tem direito. O direito aqui é o que Deus quiser. Não é o que tu acha que é direito da Constituição, não. Caraca, pastor, a Constituição está abaixo da palavra de Deus. E se a Constituição te mandar pecar, tu não vai obedecer ela. Caramba, agora o pastor falou uma declaração antidemocrática, vai cair até a live do YouTube. Tô nem aí. Já disse a cantora do mundo, tô nem aí, né? O que eu quero dizer, queridos, é que a gente não tem que ser hipócrita. A gente tem que se alegrar com aquele que tem uma vitória. E aquele que não tem vitória, a gente tem que sofrer com ele. Ele teve uma perda, uma derrota. E ajudar. E em vez de ficar reclamando que o outro que merecia, celebra com aquele que ganhou. E depois vai ajudar o outro, compra a Bíblia, vai lá bater palma, vai lá felicitar, faz a sua parte. Agora para de ser um perturbador do ambiente da igreja. Igreja não é lugar de gente perturbando o outro, é lugar de gente cuidando, amando, esforçando, dando uma palavra bíblica. É isso que a gente tem que se preocupar. É sentir tristeza quando alguém está triste, se esforçar com ele na tristeza, perseverar com ele no choro, chorar com ele e se alegrar também quando ele está feliz, mesmo quando você está triste. Às vezes vai ter aquele dia que só você está triste e ninguém está triste, só você. E ninguém percebeu, porque acontece isso, somos seres humanos pecadores e não percebemos todas as coisas. E aí você se sente assim extremamente cobrado por Deus para se alegrar com os outros. E você fica assim, mas quem vai chorar comigo? Porque a Bíblia manda chorar também. É terrível, porque ser igreja é fazer por o outro aquilo que o outro não faz por você. Porque é amar. E amar é isso. Amar não é dar aquilo que o outro está dando para você. Amar é o que Jesus fez, é dar para você aquilo que você não deu para Jesus. O que você não deu para Jesus? Você não deu honra para Jesus, você não glorificou o nome dele, você pecou, desonrou e foi inimigo dele. E ele deu para você o que? Honra, glória, salvação, amizade, família. Então Deus amou inimigos através de Jesus. Você ame o seu irmão, sabendo que ele é seu irmão por causa de Cristo, não por causa dele. Ele vai errar, ele é ruim, mas lembra que tu é ruim também. E mais, vai ter dia que tu vai errar, porque tu é ruim. O teu irmão que é ruim não vai gostar, não vai te ajudar, e tu vai ficar todo estrupiado até tu se levantar. O que eu quero dizer, vai ter momentos que só você vai cuidar, e ninguém vai cuidar de você, até isso vai acontecer. Isso não é desculpa para não cuidar, se isso acontecer. Agora nada impede você de procurar os líderes. Olha, eu estou cuidando de fulano, fulano e fulano. Estou precisando de um cuidado nessa área e não teve ninguém que pudesse me ajudar. Estou aqui falando com você. Você também tem que falar, se comunicar. Não é assim não, cheguei, quero que todos olhem para mim. Não é também assim. Porque estão todos olhando para Deus quando a gente está aqui na igreja. Então você também não é essa cocada maravilhosa não, entendeu? Você chegue-se preocupado em não ser cuidado, mas em cuidar de pessoas. E na medida que você cuida, você vai ver como que Deus
vai cuidar de você e vai aparecer pessoas. E aquelas que você queria que cuidasse não serão elas, serão outras. Serão outras totalmente. Aquelas que você contava até que cuidariam de você, e eu sei que tem gente que contava que eu mesmo cuidasse. Em algum momento eu não cuidei, porque eu sou pecador. E foram outras que cuidaram. Igreja é isso. É um ajuntamento de pecadores que estão tentando um cuidar do outro e às vezes não vão conseguir. Mas mesmo quando não cuidam, são cuidados. E de maneira milagrosa aparece uma pessoa que você nem contava e ela que cuida. Mas não é desculpa para você não cuidar de ninguém, não. Não é. Uma coisa é outra coisa e outra coisa é outra coisa. Então, e o último ali, ó, letra E. É o último? É. Necessidade de quê? De compreensão que precisamos uns dos outros. Paulo escreve: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, e ele vai falando, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, etc. A verdade é a seguinte, queridos, todos os membros da igreja, eles têm dons. E eu diria mais, todos os dons estão dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Então, se Ele é o doador dos dons, a fonte de todos os dons, Ele está dentro de você. Todos os dons estão dentro de você. Entretanto, Ele dá os dons ou manifesta os dons conforme a sua soberana vontade. Vai ter momentos que um dom vai se manifestar e vai prevalecer. Vai ter momentos que outro dom vai se manifestar e vai prevalecer. Aqui não é uma questão de eu quero jogar, se fosse futebol, quero jogar no ataque, o outro vai jogar na defesa, o outro vai jogar no gol. Quem escolhe isso é o Espírito Santo. O nosso papel como igreja é te ajudar a reconhecer a manifestação desses dons na sua vida. E sim, você pode pedir, não é errado pedir, mas preparado para ouvir o não. Tá certo? E não adianta forçar a barra não, porque Ele vai te dar o dom que Ele quer. Melhor dizendo, Ele vai manifestar o dom que Ele quiser. Tá claro? Depois a gente faz um estudo de dons mais para frente. Mas o fato é que Paulo está querendo dizer que não são todos que fazem tudo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um tem uma manifestação mais predominante desse corpo. Para que o propósito principal se cumpra, que é glorificar o nome de Deus e fazer o nome dele conhecido entre as nações, o evangelismo, a pregação do evangelho no mundo, missões. Se de fato entendermos isso, nós estaremos como eu tentei cantar aqui, somos corpo, totalmente ligados e tal, bem ajustados, unidos, vivendo em amor. O que a gente aprende para terminar? Pode passar. 3 verdades para você guardar e a gente ir embora. Não somos igreja sozinhos. Aprendemos isso? Então não fale por aí que você é igreja. Fale por aí assim, nós somos igreja. Eu sou o quê? Sozinho eu sou o quê? Membro. E o membro sozinho apodrece. Não se esqueça disso. Segundo, devemos congregar para sermos igreja. Para toda essa relação de pluralidade que a gente falou aqui e de mutualidade aconteça, devemos congregar. Nem a escola, veja bem, a gente está em período de aula online, nem a escola está preparada, determinadas idades, faixas etárias, determinados cursos estão preparados para aulas online. Não tem como. Um cirurgião, como é que ele vai ser um cirurgião com aula online? Tem como? Talvez no Japão, com robótica, alguma coisa, mas mesmo assim, aí ele vai vir operar aqui no Brasil. Vai ter robô aqui para ele operar? Vai ter roubo, né? Roubo de dinheiro, porque aí não tem como comprar o robô. Entendeu? Então perceba, não é só a igreja que precisa congregar, são vários outros cursos que do mundo aí fora já demonstram, e várias outras reuniões e agremiações demonstram que para elas existirem e funcionar, elas precisam ter um mínimo de corpo a corpo ali, de presencial ali. Então não preciso ficar provando que ser igreja, já foi provado aqui no texto. Devemos congregar. Eu comecei em 5 de novembro de 2017
a minha primeira palavra que eu dei para a juventude foi: primeiro, não terá espaço para pregações e pregadores falsos liberais, liberalismo teológico. Eu falei e continuo mantendo isso. Não terá esses lobos fingindo que são pregadores. João chama de pessoas mal intencionadas, e nem crentes são. Não terá. Eu não sei se aqui na igreja outras pessoas combatem com tanta veemência como eu estou falando aqui. Não estou ligando, porque a Bíblia deixa claro que é assim que tem que combater essas pessoas. E diz mais: nem para receber em casa. Não recebe nem na tua casa, porque eles são sem vergonha mesmo. Agora, eu também dei uma outra palavra e disse o que estava em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns. Quando alguém falar para você assim: onde na Bíblia fala que eu tenho que ir na igreja? Esse texto de Hebreus e outros do tipo do Velho Testamento. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse texto está deixando claro que há alegria para quem vai à casa do Senhor. E se você quiser alegria, não encontrará se não for buscar também na casa do Senhor. Hashtag fique em casa. Eu entendo os cuidados que têm que ser tomados. Alguns talvez não precisem mais, outros ainda precisam. Não se acostume com o hashtag fique em casa. Congregue. Isso é ser igreja. Não ache normal hashtag fique em casa, porque normal é o que Jesus falou que tinha que ser feito. Para o crente, o normal é ser como Jesus. Para o mundo, o normal pode ser fica em casa, fica na rua, fica onde quiser. Mas para o crente, o normal é ser igreja junto, membros ligados. Terceiro, e terminando, devemos exercitar os dons e talentos no serviço e na congregação. Então o pé na estrada é isso, exercitar. O pé na estrada é congregar. O pé na estrada é não ser igreja sozinho, mas ser em comunidade. O que a gente vai fazer, inaugura hoje, é algo que só no poder de Deus mesmo. 800 pessoas. Tem gente que era ativo aqui ó, até pouco tempo. Eu já pedi para colocar na lista dos que vão ser visitados. Tem gente que cantava até no coral. Cuidado, você pode ser um visitado. Seja igreja e cuide dos outros. Aquele que está de pé, diz Paulo, cuide para quê? Não caia. Se você está bem, está frequentando, seja bênção na vida do outro. E fique atento para tu não ser o que vai sumir, para a gente ter que ir atrás. Não dê trabalho, venha trabalhar. Assim vai ficar mais leve. Vamos ficar de pé? Vamos orar para encerrar?